Bom, a Dagmar Silva Pinto de Castro é psicóloga e mestre em psicologia pela UMESP e também é doutora em psicologia pela USP, diretora clínica da Caminhos, da clínica Caminhos da Psicanálise, participante da clínica de psicanálise do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, que é coordenado, esse centro, né, é coordenado pela doutora Maiana Zatz, e tem uma clínica de psicanálise lá que é coordenada pelo psicanalista, psiquiatra brasileiro Jorge Forbes. Eu sei que Dagmar já foi orientadora, é orientadora de mestrado, também de doutorado, já participou de várias bancas de mestrado e doutorado, de qualificação também. Uma rápida olhada no Lattes, a gente percebe que já tem cerca de 70 artigos publicados em periódicos e como capítulos de livros, pelo menos oito livros publicados, né, em autoria ou como organizadora. Então, com todo esse currículo, nós temos muito a aprender e hoje Dagmar foi provocada especialmente a partir de um texto do Freud, que é Prefácio à Juventude Desorientada, e o título que a gente deu para esta aula, essa palestra, é sobre o ofício, um dos ofícios do impossível, educar como um dos ofícios do impossível. Ela ficou muito livre para fazer o recorte que mais batia, né, com as questões que ressoam nela, e com certeza vai ser uma surpresa para nós. Então, fique à vontade, a palavra é com você, e muito obrigado, Dagmar. Obrigada. Bom dia, Francisco. É uma honra poder estar aqui com vocês, trabalhando esse tema desafiador, revendo pessoas que me são caras, conhecendo outras pessoas daí que, nessa lida de vocês, estão construindo a transmissão da psicanálise e nesse diálogo que não é tão simples assim com a educação, né? O próprio título da aula de hoje já o diz, e a admiração é recíproca, Francisco, porque o trabalho que vocês estão realizando aí é desafiador, não é simples, é exigente, e vocês o fazem com uma seriedade e um compromisso que não é pautado pelo ter que fazer. E nós que somos da área da psicanálise sabemos que tudo aquilo que está na ordem do ter que fazer é da ordem moral, e vocês estão realmente provocando essa ruptura e trazendo muito mais aquilo que é do desejo, né, do sujeito desejante, e isso se percebe por essa proposta desse curso de formação, se percebem nas indicações bibliográficas, se percebe nas provocações. Então, aí realmente vocês assumiram o compromisso que a psicanálise tem com esse sujeito coletivo, não só com o sujeito desejante, mas também de pautar e estar à altura da subjetividade da sua época. E isso que vocês estão vivendo aí em relação ao retorno das professoras, dos professores às salas de aula, os enfrentamentos. Atualmente eu estou focada na clínica, eu não estou mais ligada àquilo que a gente chama de uma instituição formal de ensino, né? Mas eu acompanho pela escuta clínica com as pacientes, os pacientes que estão ligados à área da educação, e o quanto esse momento está sendo sofrido mesmo, está causando um certo sofrimento, toda esse momento que nós estamos vivendo, pelo atravessamento da pandemia, que é da ordem do inusitado, não se tem respostas, especialmente face àquilo que é o contexto brasileiro. Então, não é tão simples assim. Voltamos, não voltamos, quais as condições para o retorno, quais condições são dadas para esse retorno. Enfim, eu tenho acompanhado, não mais dentro da sala de aula, mas a partir da escuta clínica. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. E vamos lá, vamos ver se a aula de hoje, que eu coloco muito mais como um momento de provocação à reflexão, né?
se ressoa, se ela toca, porque essa é a proposta e o que me guiou o tempo todo, desde o dia que você fez o convite lá atrás, bem lá atrás, enfim, não foi agora, mas que você estava começando a desenhar essa possibilidade, e eu já fiquei capturada. Eu falei, bom, ali tem pessoas, tem gente que tem compromisso e querem realmente se engajar na transmissão responsável da psicanálise. Então, vamos lá. Educar ofício do impossível. E eu vou ver se eu dou conta aqui, porque... Ah, tá. Vamos lá. Bom. Espera um pouquinho. Eu não sei como é que faz aqui, para eu ver embaixo e falar com vocês. Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários. Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu pedir ajuda aqui. Como que aparece lá embaixo? Assim. Aí, é assim? Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo os slides? Sim. Estão? Tá bem? Depois eu vou disponibilizar esse material, viu, gente? Tá? Se o Francisco não se importar, depois eu envio para você, Francisco, que você pode disponibilizar até para aquelas pessoas que não vieram, porque daí quem participou da aula pode ir, né, enfim, dialogando a partir desse material. O texto base da aula de hoje é o prólogo do livro A Juventude Abandonada, de Augusto Eichhorn. Ele está nas obras completas do volume 16, O Eu e o Id, que é uma autobiografia, e outros textos, que foi escrito por Freud de 1923 a 1925. A tradução que eu estou usando é de Paulo César de Souza, da Companhia das Letras. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a tradução é feita direto do alemão, diferente da versão da Imago, que foi a utilizada durante muitos anos aqui no Brasil, que foi traduzida do inglês. Então, tem diferenças aí nos termos, e isso é importante até para vocês, se tiverem curiosidade, de comparar uma tradução com outra. A organização da aula, ela está dividida em 4 pontos: Freud e a educação em diferentes momentos, para situar, quem foi Eichhorn, a análise do texto base, que é o ponto 3, e o ponto 4, consequências do texto, que eu trabalho com 2 paradigmas, que é a impotência versus o impossível. Então, vamos lá. Freud, ele passou por 3 momentos nessa relação que ele teve com a educação. Um primeiro momento é um texto duro que ele escreve, foi em 1909, e ele entendia a educação como um fator patogênico. Por que um fator patogênico? Porque, para ele, a educação ela atuava como um recalcamento social das pulsões, sendo considerado um dos fatores da neurose. Inclusive, esse texto eu vou ler para vocês, e é interessante até voltar para ele, quem é da área da educação, principalmente no mês de setembro, que é o mês que a gente chama amarelo, né, que é de prevenção ao suicídio, porque esse texto de Freud é muito rápido, é uma folha, uma página, é introdução e conclusão de um debate sobre o suicídio. Vejam o que Freud coloca aqui. Mas a escola secundária deve fazer mais do que deixar de impelir os jovens para o suicídio. Deve lhes dar vontade de viver e lhes proporcionar apoio e esteio numa fase da vida em que, pelas próprias condições de seu desenvolvimento, veem-se obrigados a afrouxar os vínculos com a casa paterna e família. Parece-me indiscutível que as escolas não fazem isso e que, em muitos pontos, não cumprem a tarefa de fornecer substituição para a família e despertar o interesse pela vida no mundo lá fora. Vejam a dureza desse texto de Freud, em 1909,
colocando a escola como um fator patogênico e desencadeador, inclusive, do suicídio juvenil. Vejam que o tema não é recente, né, porque a gente está no Setembro Amarelo. Em 1909 já havia esse enfrentamento e a preocupação de Freud, nesse momento, colocando a escola como esse fator patogênico que realmente levava o jovem para o suicídio. Uma cobrança dura para os educadores e para essa instituição chamada escola. Em um segundo momento, ele vai trabalhar com a dimensão profilática. Primeiro patogênica, depois profilática. Ele vê a educação em seu papel de prevenção das neuroses e perversão, que foi inclusive o tema da aula anterior que o Clóvis desenvolveu com vocês. E ele afirma o seguinte, eu vou ler aqui o texto para vocês. Deixa eu ver onde começa aquilo. A educação é uma profilaxia que deve evitar ambos os desenlaces, o da neurose e o da perversão. A psicoterapia procura desfazer o mais frágil dos dois e constituir uma espécie de pós-educação. Essa época de dimensão profilática, Freud entendia que a educação poderia ser um fator de prevenção às neuroses futuras, né? E, nesse papel profilático, o que ele entendia? Bom, a educação, fazendo o seu trabalho bem feito, né, vai sobrar muito pouco para a psicanálise, porque o trabalho da psicanálise para Freud era o da reeducação, ou seja, a criança ela não é neurótica, né? Vai ser um neurótico se não tiver esse trabalho direcionado para a prevenção das neuroses, né, essa profilaxia individual das neuroses e até da perversão. Então, primeiro momento, fator patogênico, segundo momento, uma dimensão profilática, e no terceiro momento, ele vai trabalhar com a educação para a realidade. O que ocorre? Ele revê os seus pensamentos e reconhece a educação como parte do mal-estar da civilização. Então, o que Freud vai propor? Uma educação para a realidade. Porque essa educação que foi concebida como prevenção das neuroses, ela também participa da produção das neuroses, né? Mas vejam que ele sai daquele momento primeiro, que é o rechaço, ele sai de uma visão, colocarei muito, dentre aspas, romântica da educação profilática, e ele vem, nesse momento, já pensando na educação, isso ele escreve em 1930, como partícipe do mal-estar da civilização, mas também como a possibilidade aí de se trabalhar com um referencial, com o princípio da realidade. E nesse texto dele, ele coloca o seguinte, deixa eu só ver aqui qual que eu coloquei aqui para a gente não se perder. Tá. O fato de ocultar ao jovem o papel que a sexualidade terá em sua vida não é a única recriminação que se deve fazer à educação atual. Ela também peca em não prepará-lo para a agressividade de que ele certamente será objeto. Ao soltar os jovens na vida com uma orientação psicológica tão incorreta, a educação age como quem envia pessoas para uma expedição polar com roupas de verão e mapas dos lagos italianos. Então, ele tem uma maneira de trabalhar a linguagem maravilhosa, é apaixonante voltar para Freud, até parabenizo vocês, porque vocês estão fazendo essa leitura do que realmente Freud escreveu, não é quem fala sobre ele, mas estão tendo contato direto com a escrita dele, né? Então, olha aqui como ele coloca, soltar os jovens na vida, com uma orientação psicológica tão incorreta, a educação agindo como quem envia uma pessoa para a expedição polar com roupas de verão e mapas dos lagos italianos. É uma sutil aqui, é até irônico, Freud é irônico quando ele escreve esse texto. Mas por quê? E isso também foi trabalhado na aula da semana passada, porque como ele vê que a própria educação é partícipe do mal-estar da civilização, o que ele está falando? Olha, o que dá para fazer?
vocês são partícipes dessa promoção também da neurose, daquilo que ele chama do mal-estar da civilização, mas o que dá para fazer com isso, ao invés de ser partícipe, mas não perceber o que é importante no trabalho educativo, que é próprio da educação, né? Que é trabalhar esse princípio da realidade, e isso ele faz com o jogo das palavras, quando ele diz ir para o polo em uma expedição com o mapa dos lagos italianos, e para o Polo Norte com roupa de verão. Né? Então, a provocação dele está aí. O que dá para fazer com uma educação trabalhando como um princípio da realidade? Bom, passando desses 3 momentos de Freud, eu faço aqui vou deixar com vocês rapidamente o que Freud já havia produzido antes dele chegar aqui no texto que é o texto base da aula de hoje. Ele já tinha publicado a Interpretação dos Sonhos, que foi um livro de 1900, né? Teorias da Sexualidade, os 3 ensaios, o caso Dora, que é um caso paradigmático, ele é fundamental para se entender a psicanálise, o xiste, a relação com o inconsciente, o delírio e os sonhos na gradiva, e a análise da fobia de um garoto de 5 anos, e é muito interessante como que Freud vai construindo toda a teoria dele a partir da literatura, porque o delírio e os sonhos na gradiva, ele vai trabalhar com o romance de Ansem. E a partir desse romance, ele traz tudo aquilo que é importante a respeito de uma neurose obsessiva, do que é aí um delírio, a partir de um romance, o que é mais interessante. Jansen não o conhecia quando ele escreveu esse romance, eles foram se conhecer muito tempo depois, né, e trocar uma correspondência, né? Mas na análise desse romance, ele já começa a trazer aquilo que é estrutural em uma neurose obsessiva. O Homem dos Ratos, né, que ele vai trabalhar, e aí é interessante também o caso da neurose obsessiva, ele fica dividido entre aceitar a mulher que o pai impõe, ou que é rica, ou a mulher que ele ama. Aí o que ele faz? Ele desenvolve uma neurose obsessiva, né? O Homem dos Ratos, enfim. Então, o caso Schreber, que Freud também vai trabalhar a partir da autobiografia de Schreber, que é belíssimo isso, e quem tem a oportunidade ou estudou no IPLA, quem trabalha esse texto é a Dorothée, e é maravilhoso o modo como ela traduz esse caso Schreber e esse estudo da paranoia a partir dessa autobiografia. Ele já escreveu a introdução ao narcisismo, que é o ensaio da metapsicologia, e um texto que eu indico para vocês relerem, tá? Que é Luto e Melancolia, principalmente nesse mês de setembro, para quem está ligado à área da educação, para poder, inclusive, ver os sinais de pedidos de socorro que podem aparecer no âmbito da sala de aula em relação à prevenção ao suicídio. E um texto que é interessantíssimo, Os que Fracassam no Triunfo, a pessoa que não suporta o êxito e fracassa quando chega lá, né? A história de uma neurose infantil, que é o Homem dos Lobos, além do princípio do prazer, que é importante para a gente perceber o que tem para além, que é quando ele começa a desenvolver, que existe um algo a mais ali, um gozo no sintoma, um gozo no sofrimento. Psicologia das massas e análise do eu, que ajuda muito a gente a entender o momento que nós estamos vivendo atualmente, em termos de Brasil e de mundo, né? O eu e o id, e a autobiografia e outros textos, que é o texto que é o fundamento da nossa aula de hoje. Bom, como o Francisco me deu aí essa liberdade de ver o que ressoava em mim esse texto, foi muito interessante, porque quando você faz isso, o que você coloca, Francisco? Bom, o que te capturou, Dagmar, nesse texto? E aí, eu comecei a reler o texto, a começar a ver, bom, o que mais esse texto pode me provocar a reflexão, me interrogar, porque quando você lê um texto, você estabelece uma intersubjetividade com o texto, e ele te leva, assim,
a esse diálogo com esse enunciado do texto, né, ou aquilo que esse texto diz para você, né, e isso me levou a querer conhecer mais por que Freud, naquela época que ele estava produzindo tanta coisa, ele separa um tempo da vida dele para fazer esse prólogo a esse livro. Por que Freud... Gente, eu fico aqui, vou na minha variação imaginativa. Imagine quanta gente que não pediu para Freud fazer prólogo de livro. Quantas pessoas não se aproximaram dele, faz o prólogo, porque daí eu vou vender meu livro, ou enfim, não sei se isso já existia naquela época, né? Mas aquela coisa de querer, bom, vou pôr, porque daí, né, é importante. E ele para, e esse livro o impacta, ressoa em Freud, porque ele começa a desenvolver outros aspectos do que ele vê na educação depois da leitura desse livro. A gente pode dizer, ele não é mais o mesmo depois que ele leu o livro, e mais do que ler o livro do Aschheim, conhecer e conviver com ele, porque depois do Aschheim ele vai realmente se envolver com a psicanálise, enfim, e vai fazer isso ao longo da vida, inclusive ele assume uma parte da transmissão da psicanálise como psicanalista, né? Mas eu não vou entrar aí. O que chama atenção na biografia desse autor? Ele era um educador e psicanalista austríaco, nasceu em Viena, em 27 de julho de 1878, e morreu com 71 anos, em 1949. O início da vida laboral dele foi junto aos negócios familiares, ele trabalhava na padaria da família. E algumas pessoas, né, biógrafos, enfim, que estudam esse autor, colocam que foi aí que ele começou a entrar em contato com, entre aspas, o que se chamava naquela época dos delinquentes, ou dessa juventude abandonada, e que vai levá-lo, depois mais ou menos, com 20 anos, ele abandona a profissão de construção mecânica e vai se dedicar à educação. Ele começa a ser professor primário. E ele vai ter, ao longo da vida dele, quem estuda o Aschheim vê isso, toda a trajetória dele é focada na temática da delinquência. Eu estou usando o termo usado por ele. Ele dedica a sua vida, desde essa época, ao campo da educação. Posteriormente, ele conhece a psicanálise e estabelece o diálogo entre ambas, mas sabendo bem as diferenciações do que é uma coisa e outra. Nessas interlocuções, ele dá preferência às questões relativas à delinquência juvenil. E um ponto importante, desde a Primeira Guerra Mundial até os chamados tempos sombrios da década de 30, a sociedade já estava impregnada por teses e concepções educacionais bastante rígidas e conservadoras, tanto em relação aos atos delinquentes, quanto aos outros comportamentos considerados desviantes. Por que é importante destacar isso? Né? Que é o que vai levar Aschheim a se envolver muito mais com esse tema da delinquência. Porque, por volta de 1907, começam a se construir nos arredores da capital austríaca os chamados acampamentos de meninos. Ele desempenhou forte resistência lutando contra esse espírito militar para que isso não se apoderasse dessas instituições. Em um contexto em que a militarização já se alastrava, também nas práticas educativas, e ele não partilhava dos ideais autoritários, que rapidamente se espalharam pela Europa, e que muitos queriam implementar junto aos jovens delinquentes de Viena, ou seja, circulava muito fortemente naquela época, e aí é possível trazer para os dias atuais, porque nós não estamos vivendo um momento muito diferente desse, na realidade brasileira e até em termos mundiais, teorias educativas baseadas no higienismo, vigor físico, na ortopedia, que é a correção, e isso foi um solo fértil para o nacionalsocialismo. Vejam a época que ele viveu e como ele conseguiu
capturar e estar à altura da subjetividade da sua época, que é o que depois Lacan depois vai colocar isso. Né? Um psicanalista que não consegue estar à altura da subjetividade da sua época não é um psicanalista. E eu diria isso também para os educadores e educadoras. Né? Essa capacidade de capturar o momento e a subjetividade da sua época é fundamental. Né? Isso eu trabalho um pouco depois, mais para o final da aula, quando eu vou trabalhar os dois paradigmas em relação a o ofício do impossível. Ele assume a presidência do conselho responsável pela organização dos acampamentos de jovens. Em 1918, ele foi convidado para trabalhar no departamento de jovens em Viena, e essa experiência é que serviu como pano de fundo para ele escrever esse livro, que é A Juventude Abandonada, e que é o texto da aula de hoje, o prólogo que Freud vai fazer para esse livro. Antes mesmo do seu encontro com a psicanálise, ele já pautava intuitivamente por conceitos psicanalíticos, por exemplo, a transferência, porque para ele isso era fundamental. Ele não usava esse termo foi cunhado depois, mas ele já tinha na sua prática e na sua atuação, intuitivamente, essa posição como educador. Diferente de outros teóricos da época, ele entendia que o laço com o educador era determinante para a ressocialização das crianças e dos jovens, algo que a gente sabe e que os estudos, as pesquisas apontam como diferencial. Um pedagogo interessado em extrair uma aplicação da psicanálise, um educador que entendeu a hipótese do inconsciente em seu labor, escutando e se preocupando com o sofrimento psíquico dos seus alunos, dos seus discentes. Ele saiu da ordem moral e ideológica de seu tempo, vejam que o clima era outro, tudo era focado no adestramento, no controle, na ortopedia. Quando eu coloco aqui ortopedia, é no sentido de Foucault. É você, é o leito de Procusto. Se você não entrar, eu vou cortar seus pés para você caber no leito. Você vai entrar e vai ter que se encaixar nessa cama. Se sobra pé, eu corto. Se falta, eu te estico. Porque você vai ter que se encaixar no leito que está pronto. Sai da ordem moral ideológica de seu tempo, não sucumbiu à tentação de psicanalizar os jovens através da educação ou da reeducação, e isso é importante, é fundamental. Ele não fez daquele espaço da sala, da educação, enfim, o que a gente chama de um consultório, de uma clínica de psicanálise, deixa eu ver. Um lembrete, né? Me falaram que eu não estou olhando para a câmera, eu não sei nem onde é que está a câmera aqui. Vocês estão me vendo? Aqui a câmera, estão me olhando? Francisco, está dando para me ver? Agora está melhor? Está melhor? Melhor. Tá. Desculpa, gente, demoraram para me levantar uma bandeirinha, olha para a câmera. Obrigada aí, Clóvis. Bom, por meio de uma escuta diferenciada, ele possibilitou que os sujeitos jovens falassem a partir disso e produzissem um saber próprio, que é o que a gente sabe, que é aquilo que a psicanálise estabelece, isso é fundamental, esse espaço de escuta e que o sujeito, porque o sujeito se sabe, esse saber não está ligado a aspectos cognitivos, intelectuais, mas esse se saber daquilo que é você, mesmo daquilo que você não sabe, mas que também é você. Vejam como ele estava, avante da letra, avante do seu próprio tempo. Bom, vamos lá. Agora nós vamos conversar sobre a análise do texto base, desse texto, que é o prólogo do livro da Juventude Abandonada. Por que eu fiz esse percurso de colocar para vocês um pouco do Ashram?
o autor, ou quem escreve uma obra, você não tem como separar a obra escrita de quem a escreveu. Por que eu coloco isso? Há algo ali na obra que ele produz que passa, né, perpassa e o transpassa como um sujeito. Então, aquilo que ele coloca, a narrativa, e o livro dele é um clássico para quem é da área da educação, e eu recomendo retomar a leitura dele, principalmente nos dias atuais, né? Ele traz esse vivido dele. Um vivido de quem se coloca realmente nessa posição de um educador que tem esse laço estabelecido, não como dono de uma verdade que vai ser imposta, mas como aquele que abre esse espaço de escuta, mas se sabendo que ele é o educador naquele processo. Bom, então vamos lá. O que aparece aí no prólogo do texto que Freud escreve para esse livro? Interesse e esperança do emprego da psicanálise na teoria e na prática da educação com crianças. A criança se tornou o principal objeto de pesquisa psicanalítica, tomou o lugar do neurótico com o qual essa pesquisa tivera início, e isso estava ocorrendo muito, o interesse pelo estudo das crianças, enfim. A criança continua a viver no inferno, no artista e no sonho. É muito interessante quando Freud fala sobre isso. Ou seja, a criança nos acompanha. Eu me lembro de Cora Coralina, quando ela diz que ela tem todas as idades, e é fundamental isso, que essa capacidade da curiosidade infantil, da imaginação, enfim, nessa época eles estavam desenvolvendo vários estudos sobre a criança. As forças motrizes no percurso do desenvolvimento do adulto, a expectativa de que o trabalho psicanalítico beneficiaria a atividade pedagógica, mas demarcando os distintos fazeres, e isso ele vê na obra do autor, que ele faz o prólogo do livro. A atividade pedagógica, a intenção é guiar, estimular e proteger de equívocos a criança em seu caminho até a maturidade. E aquilo que foi a provocação do Francisco, ele falou: Dagmar, eu quero que você trabalhe as 3 posições do impossível, só isso. Só isso, né, Francisco? Só isso foi o que ele colocou para mim. As 3 posições do impossível: o educar, o curar e o governar. Esses são pontos que Freud vai trabalhar nesse prólogo, e vocês leram um texto, são poucas páginas, mas são os pontos principais que eu faço aqui o destaque. E aí, o que ele vai escrever que é interessante está na página 348 desse texto base. Está aqui. Este livro do diretor Augusto Aschheim se ocupa de uma parte do grande problema, da influência educacional sobre a infância desamparada. Durante anos, o autor dirigiu instituições municipais de assistência social, antes de conhecer a psicanálise. Sua atitude para com os jovens sob tutela se originava de um vivo interesse pelo destino desses infelizes e era corretamente guiada por uma percepção intuitiva de suas necessidades psíquicas. A psicanálise não pôde lhe ensinar muita coisa nova em termos práticos. Olha que interessante. Freud vai falar: olha, a psicanálise não trouxe nada que acrescentasse à prática dele, porque ele já tinha uma prática em que intuitivamente ele tinha já essa escuta e sabia que tinha um algo além ali que ele nomeia por necessidades psíquicas. Mas deu-lhe uma clara visão teórica das justificativas para seu modo de agir e o colocou em posição de fundamentá-la perante os demais. Vejam que interessante esse extrato, esse trecho do prólogo de Freud, porque o que ele vai colocar? Olha, a psicanálise não trouxe nada além, ele já tinha uma
prática que o autorizava desde o lugar de um educador. Agora, com a psicanálise, ele vai ter o quê? O fundamento para aquilo que ele já tinha intuitivamente, que é o quê? Esse sujeito do inconsciente, e que é também aquilo que se nomeia como a transferência no ato de educar, que se estabelece nessa relação de escuta e no reconhecimento que há um sujeito outro, que não é o da razão, mas do inconsciente. Então, nessa colocação de Freud, o que ele está colocando, o que ele está trazendo para nós que chama atenção? Olha, nesse ofício de educar, esse educador, ele já trazia na sua prática algo que eu levei anos na produção, né, da própria psicanálise. Ele está trazendo isso, ele está falando, olha, eu estou aqui construindo, né, os fundamentos da psicanálise, e este, né, professor, esse educador, na sua prática, já, né, intuitivamente trazia isso. Então, o que a psicanálise faz? Traz para ele um corpo teórico, mas daquilo que ele já vivia. E isso é interessante colocar a respeito de Freud, que a gente fala que Freud foi fenomenólogo, porque o que ele fazia? Toda a construção dele era a partir dessa experiência e desse vivido, né, clínico, não é? Ou até por meio da própria literatura, que também é uma aproximação de segunda ordem, mas também fala de um vivido. E o que ele está colocando aqui? Esse educador, por meio do seu vivido, da sua experiência vivida, ele já traz. Então, o que a psicanálise faz? Dá um fundamento teórico para aquilo que ele já faz, que é a escuta e é a transferência e o reconhecimento desse sujeito psíquico. Bom, vamos lá, estou olhando aqui o horário, enfim, não sei, a gente vai indo, eu me empolgo, eu me apaixono, e depois qualquer coisa o Francisco fala chega e a gente vê aí como que se organiza no nosso tempo de hoje, mas vamos lá. Gente, é um texto apaixonante, então, né, tem muita coisa aí para a gente ver e burilar a respeito dele. No prólogo, Freud também formula algo muito importante para a psicanálise e para as interlocuções desta com a educação. O trabalho da educação é algo sui generis, que não pode ser confundido com a influência mediante a psicanálise, nem ser substituído por ela. A psicanálise infantil pode ser utilizada pela educação como recurso auxiliar, mas não tem condição de tomar o lugar dela. E isso é fundamental, por exemplo, nessa liga que vocês estão aí da psicanálise com a educação, né? É fundamental saber esses campos, né, de pertença, até para poder estabelecer o diálogo, porque se existe um processo de juntar isso e achando que uma coisa é outra e a outra é uma, não tem diálogo. Então, para poder estabelecer esse diálogo entre a educação e a psicanálise, é o reconhecimento, inclusive, das pertenças e das diferenças desses dois campos, né, como outros possíveis para se estabelecer um diálogo. Bom, vamos lá. E aí, aquilo que Freud vai colocar na página 347, que é: a minha contribuição pessoal nessa aplicação da psicanálise foi bastante pequena. Olha como que Freud é humilde aí, né? Bem no início, adotei o gracejo, segundo o qual as 3 posições impossíveis são educar, curar e governar. E já era suficientemente tomado pela segunda das tarefas, ou seja, o curar. Freud dizia que o que é a psicanálise, né? É a cura pela palavra. Então, ele já era desse ofício da cura, né? E nesse sentido psicanalítico, que depois a gente pode até conversar, não é essa cura da eliminação de tudo, né? É outra compreensão do que seja esse processo da cura. Vamos lá, acho que eu pulei uma aqui. A psicanálise não trouxe a novidade em questões práticas, é um destaque que nós fizemos anterior, mas deu esse fundamento para ele suportar essa prática educacional, que pressupõe um algo além, né? que é o próprio inconsciente.
Não se pode imaginar que todo educador tenha esse dom de compreensão intuitiva. Eu acho interessante chamar a atenção para isso, porque o que Freud está colocando aqui para nós, pelo menos, foi a variação que eu faço na leitura desse texto. Não há uma relação causal. Eu sou educador, eu já tenho essa compreensão intuitiva. Do mesmo modo que essa relação causal, eu tenho um bebê, então eu já tenho o instinto da maternidade, a hora que essa criança ou esse bebê nasce, não existe isso, né? É uma construção, sim, é uma construção no dia a dia. Esse é o desafio, porque é nesse fazer do dia a dia, do diário, que você vai, sim, construindo esse laço como analista ou como educador, nesse ofício do impossível. E aqui é o que ele chama a atenção, né? Não há essa relação causal, porque o educador já tem esse dom de uma compreensão intuitiva. E vocês que estão envolvidos com a educação, nós que somos analistas, a gente sabe disso, né? Então, não tem isso assim, ó, aconteceu, não, né? É uma construção, sim, é um trabalho para a vida. É um desafio, porque se você já se percebe pronto, dentro dessa certeza não cabe mais nada. E o que fica? Fica a sua certeza, que é aquilo que depois a gente vai retomar mais para o final dessa aula. 2 lições da experiência do sucesso do autor. O educador deve ser psicanaliticamente instruído. Olha, gente, eu treinei para falar, vocês não têm noção, essa palavra me enrosca, né? Depois eu vou levar para a minha análise hoje à tarde. O educador deve ser psicanaliticamente instruído, senão o objeto de seus esforços, a criança, permanecerá um enigma para ele. Mas olha, instruído. Não ser um psicanalista dentro da sala de aula. O trabalho da educação é o sui generis, que não pode ser confundido com a influência mediante a psicanálise e nem ser substituído por ela. Esses 2 pontos aqui, é fundamental que, por exemplo, vocês que estão na Liga, voltem para ele, discutam ele, ficam realmente trabalhando o que é isso aí. Né? Qual é o lugar, o ofício da educação, qual é o ofício de ser analista, como se estabelece isso, porque um não substitui o outro. Né? Então, isso é aí um desafio, uma provocação também para vocês aí da Liga. Por que ele aponta também para isso, Freud? Uma criança, mesmo desencaminhada e abandonada, não é um neurótico. Por que Freud vai falar isso? Porque aí a questão do neurótico é o que ele chama que a psicanálise era uma reeducação de um adulto, né? E que isso é bem diferente da educação de um maturo, que é a criança. Freud ele fazia essa distinção. Quando você está com uma criança, essa criança, mesmo que ela seja abandonada, ou, entre aspas, desencaminhada, porque ele está falando a partir da experiência do autor, do livro, né, e o seu envolvimento com todas as crianças e os adolescentes abandonados, não é o mesmo que a prática clínica da psicanálise, que é o que se faz, o que ele trabalhava com os adultos na sua clínica. Aí ele vai falar que isso é um trabalho de reeducação, né, desse neurótico. Então, havia essa distinção clara como ainda existe e é. A influência analítica se baseia em premissas bem determinadas, resumidas como situação analítica e requer o desenvolvimento de certas estruturas psíquicas e uma atitude especial para com o analista. Ele está demarcando aí bem claramente a diferença entre as áreas. Bom, vamos lá agora para o 4º ponto do nosso diálogo de hoje, que são as consequências do texto. Impotência versus impossível. E aí eu tomei a liberdade, Francisco, de pegar outros textos em que aparece
essa colocação do Freud, porque não vai aparecer só aqui no texto de 1925, que é o texto base da aula de hoje, que é esse prólogo à juventude abandonada, onde ele vai colocar isso, né, a minha contribuição pessoal nessa aplicação da psicanálise foi bastante pequena, que ele adotou o gracejo das posições, é interessante falar isso, posições impossíveis, que é o educar, o curar e o governar. Ele também vai falar isso no livro de 1937, e aí não é só uma distância em termos de ano, mas ele já havia produzido um processo, porque Freud o tempo todo ele está se revendo e construindo a sua teoria a partir da experiência, do vivido, e antenado com o seu tempo, com a sua época, com as provocações, incessantemente. Né? E no texto dele, que é seminal, Análise Terminável e Interminável, para quem não leu, eu sugiro, porque aqui nós temos pessoas que são familiarizadas com a arte, o ofício da análise, mas também os educadores e educadoras. É interessante voltar para esse texto, e no contexto desse texto, da Análise Terminável e Interminável, Freud volta para isso, e ele vai colocar no texto de 1937, também, deixa eu só localizar aqui, na página 319, ele traz, é como se analisar fosse a terceira daquelas profissões impossíveis, em que de antemão se sabe que o resultado será insatisfatório, e aqui já tem um ponto fundamental e estrutural do porquê que ela é uma posição em ofício do impossível. As outras duas conhecidas há muito tempo são educar e governar. Vejam que nesse texto aqui, ele coloca no primeiro 3 posições do impossível. Aqui ele coloca daquelas profissões do impossível, então é posição, profissão, e esse detalhezinho aqui que parece ser simples, mas não é, que vai estruturar a diferença entre impotência e impossível, é em que de antemão se sabe que o resultado será insatisfatório. Eu vou voltar para isso quando nós vamos trabalhar os 2 paradigmas, né, que é aí o que eu chamo das consequências do texto. E um outro texto que eu também trago para vocês é o de Lacan, embora vocês não, enfim, não tenha sido indicado na leitura, vocês estão trabalhando mais com os textos de Freud, mas Lacan ele recupera Freud, ele vai voltar para Freud e vai reler Freud, vai trazer Freud à época dele, que é fundamental para nós, né? E nós que participamos, enfim, da formação, e eu participo da clínica do genoma, fiz o Terra 2, tive a oportunidade de participar do Terra 2 com Jorge Forbes, enfim, essa ligação afetiva do que ocorre com o próprio IPLA. E, então, a gente sabe que essa contribuição de Lacan ela é fundamental, que é também a tradução que o Jorge Forbes vem fazendo, o trabalho que ele vem fazendo de transmissão da psicanálise dentro dessa linha que a gente chama do Lacan. E o Lacan, em uma entrevista coletiva em 1974, quando ele e isso está dentro do livro dele, O Triunfo da Religião, precedido do Discurso aos Católicos, quando ele é entrevistado, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, e eu vou ler o texto dele para vocês, porque daí nós temos 3 textos que vão trabalhar a posição, a profissão, e Lacan ele vai trazer um outro termo para esse impossível. Então, diz aqui, deixa eu ver aqui, página 57.
Por que que o senhor diz que o psicanalista está numa posição insustentável? Veja, ele fala insustentável, Freud impossível. E ele responde, observo que não fui o primeiro a dizê-lo. Alguém o disse, tem Lacan, né? Alguém a quem podemos dar crédito no que diz respeito à posição do psicanalista, a saber, Freud. Essa característica de ser insustentável, Freud a estende a um certo número de outras posições, entre elas a de governar. Isso já é dizer que uma posição insustentável é justamente aquilo em direção à qual todo mundo se lança, uma vez que nunca faltam candidatos para governar. É como na psicanálise, em que não faltam candidatos. Analisar, governar, Freud acrescentava ainda educar. E em três, né, desses três textos, né, que nós temos aqui, né, Lacan e nos dois textos de Freud, né, o que é importante destacar? E Lacan continua, né, na página 58, quando ele diz: o sinal de que, não obstante, há alguma coisa capaz de os inquietar, pelo menos de tempos em tempos, é que às vezes são tomados por alguma coisa de muito particular, que só os analistas para conhecerem bem, isto é, a angústia. E eu me lembrei da Liduína, quando ela fez uma colocação na aula anterior, quando ela fala, olha, eu tinha uma inquietação, né? Eu tenho uma inquietação, olha aí, ó, Lacan trazendo, né? Colocando para você, olha, de tempos em tempos, às vezes, são tomados por alguma coisa de muito particular, que só os analistas, para conhecerem bem o que é isso, é a angústia. São tomados pela angústia quando pensam no que consiste o educar. Você é inquietada por essa angústia. Agora, o que ocorre aí que é interessante estabelecer um diálogo, né? Essa angústia você pode responder por um sintoma ou você pode responder pela invenção. Que é isso que ele está chamando a atenção aqui e que nos captura, né? Do impossível, a ordem do impossível, do insustentável, para Lacan, né? Do educar, do ofício do educar, ou da posição, que Freud já assinalava, ou da impotência. Impotência versus, né? Impossível. Vamos continuar aqui. Então, vejam, os analistas, a partir do primeiro deles, que é o Freud, ele descobre essa posição e percebe esse caráter do impossível, isso é Lacan falando, né? Eles o fizeram brotar de novo sobre a posição de governar e de educar. Há uma coisa de que Freud não falou porque era tabu, e aí eu continuo um pouco a leitura de Lacan, porque Freud, ele era positivista, e isso o Clóvis trabalhou bem e discutiu com vocês na aula anterior. Ele falava dentro da sua época, né? Então, para ele era fundamental que a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência. Lacan, em 74, ele já sabe do furo da ciência, do real da ciência, e que tem esse buraco aí, daí o que ele vai dizer? Olha, e acrescentar, que é muito interessante, né, até para nós, que trabalhamos também com o fazer ciência, né? Enfim, nós também produzimos, né? Não só como analistas, mas também como pesquisadores e pesquisadoras. Há uma coisa de que Freud não falou porque era tabu para ele, a saber, a posição do cientista. É igualmente uma posição do impossível, só que a ciência não faz a menor ideia disso. E esta é a sua oportunidade. Então, vejam, né, a partir desses textos, né, dois de Freud, esse texto de Lacan, a posição do educar como da ordem do impossível, do insustentável. E aí, algo estrutural que não dá para controlar
os resultados. Eles são da ordem do insatisfatório, do inusitado. Bom, vamos agora discutir, então, essa diferença estrutural entre impotência versus o impossível e o insustentável. E por que eu estou trabalhando com esses dois paradigmas? Né? Da impotência, que eu associo a um narcisismo queixoso, depois nós vamos trabalhar essa questão, narcisismo queixoso e que leva à irresponsabilidade. E quando eu estou trabalhando esse tema da responsabilidade, do irresponsável, eu sei que vocês irão ler como um dos textos desse curso, do livro do George Forbes, Inconsciente e Responsabilidade, é um texto dele que vai trabalhar a questão das escolas e da educação. Não é isso, Francisco? Do livro do Forbes, né? Então, eu estou trabalhando aqui dentro dessa concepção, né, que depois vocês vão aprofundar essa discussão. É interessante isso, e isso foi eu até parabenizo vocês, né, nas escolhas dos textos que vocês foram montando a bibliografia desse curso, porque vocês vão vindo num crescente para situar aquilo que está mais de ponta sendo discutido isso na recuperação de Freud e também de Lacan, que é o que o Forbes vem fazendo, e ele traz nesse livro dele, Inconsciente e Responsabilidade. E o paradigma do impossível, insustentável, que é o que a gente chama da responsabilidade ética do desejo, ou seja, a invenção. Vamos lá. Eu fiz aqui uma declinação, a partir do dicionário etimológico e analógico, uma declinação desses dois termos. O que é isso? Eu fui buscar, não só a origem, né, dos vocábulos, enfim, desses termos, né, a potência, impotência, a possibilidade, impossibilidade, porque isso aí nos ajuda, nessa declinação, a nos aproximarmos do que tem de estrutural, né, e por que Freud vai usar essa palavra e não outra. E Lacan também usa essa palavra e não outra, quando eles vão demarcar o ofício da arte do governar, do educar e do psicanalizar, ou do analista. No dicionário etimológico, a possibilidade, ou a impossibilidade, porque o termo impossibilidade ele deriva da possibilidade como possível, que pode ser, acontecer ou praticar-se, e aquilo que é possível. E a impotência está ligada à potência, que é poder, ter a faculdade de ter, possibilidade de, poder, autoridade e vigor. E a palavra insustentável, que vem de sustentável, sustentar, que é segurar por baixo, impedir que caia, fazer face a, resistir a, conservar, manter, alimentar física e moralmente. Ou seja, a declinação desses termos, e depois no dicionário analógico, continuando nessa aproximação dos termos, o que vai trazer? Possibilidade como potencialidade, virtualidade, o que pode acontecer, o que é possível, praticabilidade, executabilidade, no verbo não estar fora das leis naturais, nada a ter de impossível, olha só o termo possibilidade, nada a ter de impossível, possível, factível, que está nos limites do possível, praticável e realizável. Já para a impossibilidade, o que nós temos? Incredibilidade, impraticabilidade, coisa irrealizável. A impossibilitar, ser impossível, estar fora do alcance. Vejam como que tem aí já estruturalmente nos dois termos, e não foi porque eles acharam bonitinho a palavra, não. Freud e Lacan, eles eram versados, eles eram eruditos, eles conheciam muito, cada palavra é carregada de um peso.
E quem trabalha com a psicanálise, principalmente a lacaniana, sabe o que é a palavra, o que é a enunciação, o que é o enunciado e o peso disso no próprio processo analítico, né? Não só o dito, mas o dizer. Então, tanto Freud quanto Lacan não acharam bonitinha a palavra para colocar, né? Há uma diferença estrutural, e vocês vão vendo nessa declinação desses dois termos como que se configuram de forma e de lugares totalmente distintos. A impotência, a inabilidade, falta de vigor, incapacidade, insuficiência, inaptidão, ineficiência, cadáver, inutilidade, insucesso, fraqueza. Gente, eu estou lendo isso para vocês e parece que eu estou ouvindo as minhas pacientes que exercem esse ofício da educação, né? Quantas sessões, às vezes, elas vão trazendo essa coisa do insucesso, da fraqueza, do desânimo, do abatimento, da prostração, da apatia. Quando eu fui construindo essa declinação, eu falei, nossa, olha isso, como que essa experiência vivida da educação como impotência, ela causa esse adoecimento nas trabalhadoras e nos trabalhadores da área da educação. E o quanto é fundamental que esse diálogo da psicanálise com a educação, a gente possa dialogar a respeito desse furo que tem aí na arte, no ofício da educação, tal qual também o tem na arte, no ofício da psicanálise, ou do analista, da analista, né? É fundamental esse diálogo e esse espaço que vocês estão construindo aí, Francisco, para construção desses saberes, né? Que é fundamental como um lugar para essa escuta desse sofrimento e dessa dor da vivência de uma educação na impotência, né? Enfim, estou aqui já viajando, enfim, mas isso me captura e realmente para mim a escuta como analista na clínica, que eu hoje estou com dedicação exclusiva para a clínica, isso me captura, isso ressoa profundamente no meu fazer, no meu ofício, na escuta da dor e do sofrimento desse sujeito. E a impotência está ligada a poder, gente. Poder, força, energia, domínio, controle, supremacia, onipotência, vitalidade, habilidade, enfim. E sustentar está ligado a apoio, amparo, fundamento, alicerce, base, terra firme, né? Então, suportar, sustentar. Vejam aí como que impotência está ligada à potência e a poder. E depois, se vocês quiserem, enfim, trabalhar um pouco mais esse tema da questão do poder, para quem exerce também a função de educar, dá para ir para Henriquez, que ele discute as figuras do poder, ele trabalha a questão da subjetividade, das instituições, enfim, acho que é um tema também, estou provocando você, viu, Francisco, para os próximos cursos, aos próximos, enfim, né? Também trabalhar essa questão do poder, que é fundamental nesse ofício do educar. E aí eu trago aqui para vocês um trecho de Freud, quando ele vai falar sobre a questão da análise leiga, que ele vai trabalhar a questão do sintoma. Nessa obra dele, Inibição, Sintoma e Angústia, que está em O Futuro de uma Ilusão, tem um extrato que eu trago aqui. E por que eu uso a expressão sintoma narcisismo queixoso? A doença pode ser utilizada como proteção para esconder as deficiências no trabalho e na competição com as outras pessoas. Na família, como meio de impor a própria vontade às outras e fazê-las se sacrificarem e dar provas de amor. Tudo isso está próximo da superfície. Nós o denominamos ganho, benefício da doença ou do sintoma. O neurótico tende a comportar-se como se o dominasse um sentimento de culpa
que, para sua satisfação, necessita da doença como punição. Então, esse texto, né, inibição, sintoma, angústia, e como que Freud vai trabalhar o sintoma, e depois Lacan, que ele vai trabalhar, ele avança, enfim, nessa discussão do que é o sintoma, enfim, mas o que é importante trazer aqui para vocês, né? O sintoma, ele é, sim, um ganho e um recurso que se utiliza para o quê? Não assumir a responsabilidade até pelo seu inconsciente. E isso a gente vê direto no trabalho clínico, na própria clínica lá do genoma, enfim, no nosso fazer na área da psicanálise, o quanto que a pessoa fica agarradinha no sintoma, né? Eu brinco, né, às vezes, com algumas pacientes e pacientes, né, ou analisantes, né? Você está tão agarradinha no seu sintoma como se fosse um ursinho de pelúcia. Você está ali, ó, grudadinho, não quer largar. Por quê? Porque o sintoma também leva a aquilo que a gente chama de um ganho e de um benefício. Freud já o dizia, e Lacan retoma isso, enfim, e o próprio Forest trabalha muito isso nos seus escritos e nas suas reflexões a respeito do que ele chama de o vírus, né, do coitadismo, que é a pessoa agarrada nesse sintoma, né, do coitadismo, que evoca aquilo que a gente chama da solidariedade, que é um dos mais fortes laços sociais. Então, o sintoma que está ligado a esse narciso, né, ou nessa posição queixosa, né? E isso por quê? Porque o não reconhecimento do caráter impossível e insustentável da arte de educar, como a de analisar e governar, tende a levar seus profissionais a experimentá-la como impotência. O fracasso vivido como impotência e não como impossibilidade pode mostrar-se no narcisismo queixoso e no sintoma. Para a psicanálise, o ato de educar é impossível, porque não tem como garantir um desempenho elevado e regular dos gestos profissionais. Ou seja, o fracasso do empreendimento educativo, ele é constitutivo e não da ordem da impotência. Isso vocês podem voltar. Eu indico para vocês ler esse texto de análise terminável e interminável, que é um texto maravilhoso do Freud, que vai trazer e recuperar isso que ele já escreveu lá em 1925. A racionalidade técnica e metodológica não é capaz de excluir nem o erro, nem o insucesso. Voltem para o texto do Lacan, eu sei que não está indicado aí, mas é interessante fazendo esses contrapontos do texto de Freud com o de Lacan, quando ele escreve em 74, e que ele vai fazer essa provocação que o real da ciência, há um real na ciência, e ele inclui, inclusive, a posição do cientista como essa arte ou esse ofício do impossível. E por quê? Porque é constitutiva a imprevisibilidade e a contingência. Então, veja, o ofício e a arte do impossível, né, já é algo constitutivo. Então, não é algo que você não se preparou e por isso você é um fracasso e vai responder por meio de um sintoma, né? Já é da estrutura dessa arte que você abraça como educador, que você abraça como uma analista, ou um analista, enfim, é constitutivo. Eu brinco que, às vezes eu coloco, né, para algumas pessoas, não é defeito seu de fabricação. Não é um defeito de fabricação, é constitutivo. Agora, aí sim que é importante, né, a gente olhar, porque isso também não desresponsabiliza. E isso a gente trabalha muito e discute, atende analisando, você acompanha,
uma pessoa na clínica, qual que é o maior desafio? É que esse analisante, ele faça a passagem dessa zona de constrangimento do outro, né, sem se tornar um perverso. E o que vai impedi-lo de se tornar um perverso é quando ele se responsabiliza pelo seu inconsciente, inclusive. Por isso que o Forres vai trabalhar nessa obra dele, o inconsciente e a responsabilidade, né? Porque você se responsabiliza, se implica nas suas escolhas. Então, aí, retomando aqui o texto, né, do Freud, quando ele diz, na análise terminável e interminável, ele associa essas artes ao fato de que, para cada uma delas, se pode estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios, né? O impossível se refere à finalidade ou à falta de êxito quanto aos objetivos das artes de educar, governar e analisar. Algo viria a frustrar os planos de quem professa tais artes e seu êxito final guardaria sempre alguma aleatoriedade. No caso da análise, nesse texto de Freud, ele disserta sobre a questão do fim da análise e de sua inconstância quanto aos grandes resultados, mesmo que tal análise não vise nem a cura no sentido médico, nem a perfeição psíquica, tampouco a felicidade. É da ordem da imprevisibilidade o resultado de uma análise, tal qual, como nós já colocamos antes, educar e governar. E aí, como uma síntese da nossa discussão, enfim, daquilo que foi sendo trabalhado até aqui, eu montei um quadro, né, um quadro síntese, para a gente ir colocando o que é da ordem da impotência e o que é da ordem do impossível, né? E já colocando aqui para vocês que não é algo estanque. Eu estou aqui na impotência, e dominada pelo meu narcisismo queixoso, ou eu estou aqui na responsabilidade ética. Porque, vejam, o sujeito do desejo, nós estamos o tempo todo nesses dois movimentos. Porque você tem aí Eros e Thânatos como pulsões, você tem as outras pulsões que nos movem. Então, puxa vida, eu fiz análise 5 anos, então agora eu estou na responsabilidade ética. Não preciso mais nem voltar. Aí já tem alguma coisa esquisita, né? Não preciso mais nem fazer análise, eu estou pronta, né? E Freud já recomendava a cada 5 anos o retorno para a análise, né? Enfim, então a questão é um quadro que eu monto aqui para ir fazendo a síntese com vocês, mas já assumindo esse lugar do movimento, porque o sujeito desejante é dialético, o tempo todo nós estamos nos interrogando. E esse movimento, né, entre essa pulsão, né, de Eros e até essa pulsão mais de Thânatos, elas estão o tempo todo em movimento. Então, é fundamental que a interrogação faça parte o tempo todo. Então, aqui, nesses dois paradigmas, e aí eu estou vendo a hora aqui, né? Eu já estou aqui indo longe, né? Bem, vamos lá. Na impotência, ela é da ordem da possibilidade. O impossível, da impossibilidade. Na impotência, você trabalha com completude. No impossível, com a incompletude. Na impotência, você trabalha com o sujeito do consciente. No impossível, com o sujeito, você reconhece o sujeito do inconsciente. Na impotência, você assegura o resultado. E se você não chegar àquele resultado, você é o fracasso. No impossível, o resultado escapa. Lembrem lá do texto. Há algo que escapa.
Na impotência, você trabalha com a incapacidade. No paradigma do impossível, é o irrealizável. Na impotência, fracasso e insuficiência ou insuficiente. No impossível, é da ordem do insustentável. Na impotência, você trabalha com a busca de um sentido. Então, você fica numa linguagem lacaniana dentro do imaginário, porque é o imaginário que fica buscando sentido o tempo todo. E encontra um sentido, porque o sentido faz parte do imaginário. No impossível, é sem sentido. É sem sentido. E a partir desse sem sentido que você vai construindo, porque você já sabe de antemão que não há um sentido. Você se encontra com esse vazio, não fica mais agarrado àquilo que seriam as suas identificações com as certezas e com as crenças e com essa zona de constrangimento do outro. No paradigma da impotência, é paixão pela ignorância. Essa paixão pela ignorância que nós estamos vivendo de uma maneira tão intensa nos tempos atuais, principalmente em terras brasileiras. Com os ataques às escolas, os ataques a quem trabalha com a educação, com os ataques aos cientistas, com os ataques às universidades, né? Onde há um orgulho pela ignorância. Na paixão pela ignorância, não tem interrogação, você tem certeza. Você não tem dialética, você não tem diálogo. Versus a paixão pelo saber. A paixão pelo saber é da ordem do impossível. E isso é um dos maiores desafios para quem exerce esse ofício de educar. Como que você captura o seu aluno, a sua aluna, para que eles tenham esse desejo, essa vontade de saber? Como que você estabelece esse laço em sala de aula? Que o olhinho brilha, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Essa paixão pelo saber, que é aquilo que nos move no ofício, tanto de ser analista como de ser uma educadora e um educador, ela ultrapassa essa paixão pela ignorância que te faz refém do não querer saber, eu não tenho nada a ver com isso, que é a paixão da ignorância. Na impotência, é busca da potência. E no impossível, é a busca da criatividade. E o que é um desdobramento que aparece no que eu chamo de um sintoma da impotência, que é esse narcisismo queixoso, em que esse sujeito se coloca na queixa, não sai desse lugar, porque frente ao fracasso não se interroga e vai desenvolvendo, sim, sintomas que vão aparecer em licenças médicas, afastamento do labor, enfim, por quê? Porque está dentro dessa ordem da impotência. Não conseguem entrar em contato com aquilo que é impossível na arte do educar, que já é constitutível desse irrealizável, desse impossível, porque você não tem como garantir esse resultado, já tem um furo, já nasce com um furo, tal qual nós somos, ao redor desse furo, ao redor desse vazio. Eu me recordo de um poema do Pablo Neruda, que é Ode à Cebola. Quem não leu, eu indico, é muito interessante. Ele vai falando de uma maneira muito poética. O que é uma cebola? Várias camadas ao redor do quê? De um vazio. De um vazio. O humano é isso. Nós somos ao redor de um vazio e a questão não está aí, porque é isso que nos abre. Inclusive para invenção a cada dia, porque nós não somos prontos, não somos acabados.
que é o que a impotência leva um educador a se colocar nessa posição do pronto, do acabado, do certo, da certeza, da potência, da completude, e recorrer, como um benefício secundário, o narcisismo queixoso, em que não se coloca como um sujeito, mas como vítima, como um coitadinho ou uma coitadinha, vítima desse ofício de educar. Aí não tem invenção, aí não tem criatividade, aí tem queixa. Por que o narcisismo queixoso? Porque fica voltado para o seu sintoma e não abre mão, porque tem ganhos com ele. E o que ocorre quando você faz essa passagem e essa transição para a educação como da ordem do impossível? Nesse processo de sustentar a sua escolha, você vê o que você tem a ver com tudo isso. Você se interroga e se coloca nessa posição, nesse ofício, como aquele e aquela que reconhece o sujeito do inconsciente. Reconhece algo que é constitutivo dessa arte de educar. E aí, o que você faz? Diante desse irrealizável, disso que escapa, desse resultado que escapa, você assume a sua responsabilidade ética pela sua escolha. Você inventa e não terceiriza para o outro responder no seu lugar. Você dá uma resposta e sustenta a resposta que você dá como educador, como educadora. Você não vai dar uma resposta e terceirizar, não, o Estado não oferece condições de trabalhar. Meus alunos são isso ou aquilo. Não, você está dando uma resposta como educador e educadora. Você vai inventar e vai criar e sustentar essa responsabilidade. Por isso que é uma responsabilidade ética, porque ela é da ordem da ética do seu desejo. Então, esses dois paradigmas, eles estão aí dados. Para você que é educador e educadora, ele está aí. A questão é como, no seu ofício, nessa arte do impossível e do insustentável, você fazer uma escolha. Vou ficar na queixa, na lamentação, nesse narcisismo queixoso, ou vou ousar para a arte do impossível e sustentar a minha escolha. E isso é a cada dia. A cada dia. Porque a cada entrada em sala de aula, a cada situação dada em sala de aula é um encontro. É um encontro com esse outro, que é o seu discente. E você é convocada, e você é convocado a cada encontro a se interrogar. E a sustentar a sua escolha. E a sustentar o seu ofício. Não é aquilo que você faz, pelo menos na minha profissão. Eu fiz o juramento quando eu terminei a faculdade de psicologia, enfim, a formação que eu fiz, tem lá um momento do juramento, que você levanta, você faz aquele juramento e tal, depois você faz isso para ter o seu CRP, essa coisa. Não é isso aí, não. Não é isso aí que vai garantir. Não é datado lá atrás, naquele momento, papapá. Não, é a cada situação como acontece na clínica. É no 1 a 1, cada sessão é uma sessão. Cada aula é uma aula. E é isso que leva a essa paixão pelo saber. É isso que move você a cada dia levantar e preparar a aula que você vai dar.
mesmo que você faça essa aula, ou tenha aquilo que a gente chama de uma disciplina, e é a sua área de conhecimento, a sua área de saber, mas esse se interrogar sobre a sua escolha, de adentrar nessa arte, nesse ofício, ela não é para ficar esquecida lá atrás. Ela é para ser, sim, autorizada por você, legitimada por você, saindo dessa zona de constrangimento do outro, que é o que norteia a impotência. Você está o tempo todo fazendo para o outro, querendo provar para o outro, quando a responsabilidade ética, você não está querendo provar para o outro, não. Porque essa escolha que você faz é o seu ponto de honra, é o seu ponto de vergonha, é o seu inegociável no seu ofício de educar. Então, a cada dia, a cada manhã. Esse é o convite que eu faço para você, que faz parte desse grupo, que faz parte dessa liga, que tem aí um trabalho fundamental, que é tocar nesses temas que são tão caros a nós, que exercemos esses ofícios, tão desafiador, para que a gente possa, a cada manhã, a cada dia, nos interrogarmos. Qual é a minha escolha? Qual é a escolha que eu faço hoje? Me interrogar, responder, sustentar a minha escolha sem terceirizar essa resposta e inventar e criar. Eu termino aqui e, enfim, encerro e vou trazer agora uma frase que me é muito cara, logo depois, da Lispector, Clarice Lispector. E finalizo com vocês, nessa aula, 3 pontos. Agir nas condições de incertezas sobre as quais a psicanálise parece ter algo a dizer, nesse diálogo com a educação. Deslocar-se da paixão pela ignorância à paixão pelo saber, que é o desejo de saber. Sair da posição de um narcisismo queixoso para a invenção e a responsabilidade ética. E termino com Clarice Lispector. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. Agora eu passo para nós conversarmos, dialogarmos, enfim, e as provocações, e como ressoa em vocês também essas colocações e aquilo que ressoou em mim, a provocação feita pelo Francisco. Dagmar, muito obrigado pela sua transmissão e que bom, né, que a gente foi por esse caminho daquilo que ressoou em você para poder a gente ter essa grata surpresa que nós temos hoje. Eu pediria só, depois você parar de compartilhar sua tela. Aí eu não sei fazer, Francisco. Como é que eu faço isso? Lá em cima Ah, tem um lugarzinho azul, verde, que está aparecendo, aí stop. Lá em cima, Dagmar. tá aqui. Pronto, Achei. Agora eu apareceu. estou te vendo em telas. Ah, eu também estou te vendo, vendo muito bem. E aí, eu só vou dizer o seguinte, quando... só um minutinho bem aqui. Dagmar. Muito bem. Eu escrevi lá no Instagram, o Daniel, que é quem faz a arte para a gente, hoje ele não pôde estar presente porque devido ao serviço, né? Aí, quando ele foi postar, ele falou assim, você pode escrever um pequeno texto, como você escreveu também lá para a aula do Clóvis, né? Para a gente poder divulgar.
E aí eu pensei o seguinte, é um tema um pouco, vamos dizer assim, bastante trabalhado, né, no meio da educação, essa questão do ensinar como arte do impossível. Mas eu pensei o seguinte, nós temos que aguardar a surpresa, né? Está escrito lá, eu falei, não, mas nós vamos ficar por conta da surpresa. É um texto conhecido? É. Muita gente fala, fala. Mas não foi a visão da Dagmar, não foi como o texto ressoa nela, não é né, as suas preocupações com a educação, as suas esperanças, expectativas, não tem a ver com... Então é a leitura dela, vamos aguardar com surpresa. E foi, e que bom que foi. Né? Até achei interessante você recuperar nos textos do Freud, né? Essas artes do impossível, e avançar no Lacan. A gente poderia até dizer que isso volta lá com o Kant, no livro sobre a pedagogia, né? O Kant fala sobre essas artes do impossível, que na época era educar e governar, o Freud traz o psicanalizar, e aí o Lacan traz mais uma, que é também fazer ciência. Você recuperou tudo isso, eu achei assim maravilhoso. E muito interessante também, Dagmar, é a minha leitura, como chegou para mim. Eu vou já abrir para que cada um também possa falar de como chegou para você. É claro que as condições sociais estão aí, são péssimas, evidentemente. Não é nada fácil, vamos dizer assim, ser professor. Quem está aqui nesta sala hoje sabe, mas eu acho interessante você falar. Se a gente se pauta pela ideia da impotência, aí, sei lá, né, vai fazer uma depressão, vai fazer alguma coisa. Mas se a gente fala o seguinte, olha, tá ruim, tá, mas eu sou apaixonado por ser professor, eu, eu quero fazer alguma coisa, ter meus alunos, eu tenho uma responsabilidade, inventa alguma coisa, né? Então, a gente não vai se sentir assim tão esmagado, vamos dizer, porque a gente vê diante disso uma oportunidade de inventar também. Estamos na pandemia? Estamos. A pandemia está para todo mundo, é tudo pelo Zoom, fazer o quê? Pelo Google Meet, sei lá, pelo WhatsApp, mas a gente pode fazer alguma coisa, vamos dizer assim, né? Ou tentar fazer, criar. Ninguém não fez, a gente inventa dentro das possibilidades. Foi como chegou para mim. Cada um na sua circunstância, cada um com a sua situação, mas nós estamos aqui nessa sala hoje porque a gente acredita, pelo menos eu acho, né? Sente, tem vontade de fazer alguma coisa pela gente e pelos nossos alunos, por quem está ao nosso entorno, a gente pode dar ali uma pequena contribuiçãozinha e se sentir menos isolado, menos acreditando, né? Que pode fazer alguma coisa. E o Freud já tinha algo a dizer, o Lacan também, você trouxe hoje. Olha, felicíssimo da vida, muito obrigado. Até falei demais. Fiquei muito empolgado com as provocações que você trouxe. E tem uma coisa, Dagmar, em especial, igual você falou, não estou mais na sala de aula agora, estou na clínica, mas a gente vê em você a paixão por isso aí, pela educação, essa paixão está aí, está viva. Não é porque você não está na sala de aula que o negócio não vibra, vibra e vibra bom, né? E a gente é contaminado por isso, né? É um saber encarnado, vamos dizer assim. Eu acho que isso aqui que é bacana, né? Um encontro desse sempre vale a pena, como o Clóvis trouxe na semana passada, está em vocês, dois educadores apaixonados.